Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Vivemos num mundo de muitos saberes, de muitas histórias. Preservar essa diversidade é fundamental para que aspectos importantes da trajetória do ser humano não se percam. Manter vivas as tradições dos ancestrais também é um caminho para garantir que culturas inteiras tenham continuidade. Na escola, o conceito de memória ganha múltiplos significados. E esse é o tema do programa de hoje. São nossas convidadas para o debate, Narcimária Luz, professora do Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia, Patrícia Lins e Silva, diretora da Escola Parque, no Rio de Janeiro, e Ana Cristina Mignot, professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Duas personagens e muitas histórias para contar. Em Miracema, no estado do Rio de Janeiro, a cultura popular ganha força de geração em geração, graças principalmente à dedicação de duas moradoras da cidade. Elas são a memória viva das tradições da região, como o jongo, a folia de reis e o mineiro pau. O mineiro vem, o mineiro vai, o mineiro vem, de Minas Gerais. Meu boi mirim nunca perde a tradição, o Miracema querida. A vida de Dona Puri se confunde com a história da cidade de Miracema, no norte do estado do Rio de Janeiro. Junto com o marido, seu Luiz, ela ajuda a preservar as manifestações culturais da região. Essa foto aqui é quando a gente saiu com a folia já adulto. E essa daqui já é folia mirim. Tinha uma senhora aqui que fazia o boi pitadinho, se chamava Dona Hilda. Então ela faleceu, a gente passou a cuidar daquilo para não acabar o folclore de Miracema. Para garantir que as danças e as festas continuem, Dona Puri incentiva o neto a participar dos folguedos. Eu acho que quanto mais idade eu vou apanhando, mais eu vou apaixonando pelas coisas. Aí vou passando para os netos, porque, né, a gente não fica para semente mesmo, né? Porque eu acho que o folclore não pode acabar, a tradição que não pode acabar. Se depender de Dona Ratinha, outra moradora de Miracema, o jongo e o caxambu, música e dança trazidas para o Brasil pelos africanos, terão vida longa na região. Uma paixão herdada da bisavó que foi escrava. Toda a vida ela foi jongueira. E toda a vida foi caxambuzeira. Ela se chamava Gertrudes. E o marido dela, meu bisavô, chamava Bibiano. Ela falou assim, sabe de uma coisa? Vamos conservar a tradição. E conservamos. Uma tradição que em Miracema faz parte do cotidiano das escolas. Canta beija-flor, canta sabiá, caxambu mirim, que acabou de chegar. O caxambu é uma dança que os escravos dançavam na senzala para poder animar, passar os seus momentos, né, de tristeza. Então eles usavam a dança do caxambu para poder desabafar. O tambor do tempo da escravidão, usado pelo tio-avô Dionísio, o tronco, as panelas, o pilão de socar arroz e café e a capela, onde os negros escravizados rezavam pelo fim do cativeiro, são alguns dos objetos guardados por Dona Ratinha, objetos que revelam um pouco da história da cidade de Miracema. Eu acho uma coisa muito bonita. E vai ficar, elas vão crescendo e vai incentivando os outros. Aí vai ficando as crianças, vai ficando os adultos aí que eu não demoro deixar isso aqui, esse paraíso aqui, não demoro deixar. Então, eu quando deixar, já deixo a minha raça, a minha tradição. Dá licença, meu povo, licença me dá. Eu estou no pé do cruzeiro, eu vou saravá. Bom, tá aí a experiência. Agora, começando o programa, gostaria de agradecer as nossas convidadas pela presença aqui no Salto para o Futuro. Começando pela Ana Cristina, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também é autora do livro Baú de Memórias, Bastidores de Histórias, o legado pioneiro de Armanda Álvaro Alberto. Ana Cristina, eu queria que você comentasse um pouquinho do que a gente viu aí no vídeo, também de acordo com essa tua experiência aí com o Baú de Memórias da Armanda, a relação entre oralidade, memória e escrita. Essas personagens que a gente encontra, como Dona Ratinha, Dona Puri, que a gente viu na reportagem, e a Armanda, pelo que eu imagino que você tem encontrado também. A Armanda era uma educadora importante
no cenário educacional brasileiro, que tinha ficado esquecida durante muito tempo. No caso desse vídeo, né, eu também percebi a dona Puri remexendo os seus guardados. Né? Ela tinha a sua memória, ela sabia da história dessa cidade, de seu povo, as músicas, a dança, né? Tudo isso lhe reavivava a memória essa que ela transmitia oralmente. E o que me chamou a atenção, e eu, quando vi esse vídeo, me chamou a atenção, foi o fato de que para ela reavivar essa memória, para ela reavivar essa lembrança, né, ela também lança a mão não só dos objetos que estão em volta dela, mas também de fotografias. Fotografias essas que todos nós guardamos em nossos baús de memórias e que nos ajudam, enquanto suporte da memória, nos ajudam também a reavivar lembranças, experiências, práticas, né, e que isso ajuda também a gente a preservar um pouco dessa história. Então eu acho que nessa relação da memória com a escrita, com a experiência, eu ainda poderia colocar assim que não deu para ver mais de perto nesse vídeo, mas eu imagino que fotografia também é suporte da escrita, porque ela também tem uma escrita, geralmente fotografia legendada, fotografia tem história, não sei, nessa comunidade. Aquele recadinho no verso da foto. No verso, quem, né? Então eu acho que essa é uma questão interessante da gente pensar. Ok. Bom, Narcimária Luz, professora da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, pesquisa sobre educação, comunicação e comunalidade africano-brasileira. Além disso, é autora de livros como A Bebé, a criação de novos valores na educação e Pluralidade cultural e educação. É autora também do texto do programa de hoje, que consta no boletim. Narcimária, você diz lá, em determinado momento do texto, que o futuro da escola pode estar em olhar para a diversidade cultural do país. E como a memória contribui para esse processo? Boa noite, professoras e professores do Brasil. É um prazer estar compartilhando com vocês essas projeções de futuro em função dessas possibilidades da escola acolher a oralidade, a memória, a formação do professor, mas tomando, digamos, essa referência que o vídeo nos proporciona de imagens, e essas imagens entram com muito impacto, porque a dimensão que eu vou, digamos assim, marcar da oralidade, ela vai partir desse corpo em movimento. Vocês veem o tempo inteiro a escola acolhe essa dimensão da oralidade, como o vídeo quer mostrar as crianças ali participando dentro da escola, cantando, etc. Mas é um corpo em movimento, uma plenitude de movimento. Então, esse corpo que apela para todos os sentidos, o tato, a audição, o olfato, o paladar, as cores ali em sintonia, intercambiando o tempo inteiro. Então, é uma oralidade que ela vai justamente ultrapassar um corpo inerte e vai apelar para essa dimensão mesmo de estar em movimento e comunicando-se através de dimensões éticas e estéticas que estão, digamos, compondo aquele território, aquela comunidade onde as crianças do vídeo e aquelas senhoras como Dona Ratinha e Dona Puri participam, erguem o tempo inteiro. Então, uma relação de tradição, memória e oralidade que é uma África recriada. É uma África recriada, é uma África que se torna contemporânea, que se reatualiza o tempo inteiro. E vocês podem observar que não está ali as crianças diante de um texto escrito apenas, mas não só como a fotografia entra como um alicerce, digamos, industrial, urbano, de um tempo como o nosso agora, mas está ali também todo um código, um repertório de civilização de uma África recriada aqui. Eu gostaria até de marcar, porque há muito a presença de uma semântica do escravo, dos negros escravizados, da presença do escravo. Então, essa identidade do escravo, que é muito trabalhada e legitimada pela historiografia oficial, que eu gostaria de, não falar de um equívoco, mas também transcender a isso, porque para as crianças de descendência africana, quando a gente fala em oralidade e a escola impõe a escrita como, vamos dizer, uma referência única e absoluta para o aprendizado, a gente está vendo ali que essa identidade do escravo, ela fica congelada justamente nesse olhar, esse livro, essa história do passado, digamos assim, a partir do que foram os nossos antepassados apenas como escravos. Então a gente tem que partir e transcender para uma civilização, povos que vieram da África, com uma erudição, com um repertório estético, ético,
riquíssimo e que a gente tem que aprender como professores a lidar com isso, Ok, transcendendo essa identidade de escravo. Ok. Patrícia Lins e Silva, pedagoga com especialização em filosofia da educação e foi uma das principais divulgadoras das ideias de Emília Ferreira no Brasil. Patrícia, qual é o lugar da memória no processo educativo, no contexto escolar? Eu acho que quando se fala de escola e memória, né, se pensa numa coisa muito arquetípica, né? Alunos que decoram matérias. Né? Isso é a primeira coisa que vem à cabeça de quem frequentou a escola, a maior parte aqui das pessoas. Né? Mas esse outro lado da memória, isso aí já não existe mais, quer dizer, existe ainda, mas eu penso que deve deixar de existir, não é? Porque essa outra significação da palavra memória, que é o acervo, né, o acesso a um acervo cultural, a cultura entendida como uma coisa muito mais ampla, e eu acho que nesse filme eu fiquei encantada com o jongo, mas não é só com o jongo, é com a cultura brasileira. E eu sempre acho assim que a escola, o papel dela é fazer a imersão da criança consciente da sua cultura, porque ela é imersa na cultura dela, mas ela tem que ter consciência dessa cultura. Então, que um jongo não venha eventualmente à escola, ou qualquer manifestação cultural venha como exótica para dentro da escola, e que venha porque faz parte da cultura dessas crianças todas, são crianças brasileiras, e todas têm essa história, né, atrás de si. Eu acho, então, todas as crianças brasileiras têm a África atrás de si, porque nós já se passou tanto tempo da vinda que agora essas crianças são brasileiras. As crianças ditas não afrodescendentes são também, né? Faz parte da história delas. É uma cultura em que estamos todos misturados, né? Então, acho que a escola tem, a memória na escola devia tratar disso, né? Da imersão da criança na cultura, uma imersão consciente na cultura, porque nessa ela está, mas ela não tem consciência dessa cultura. Okay. Então, não trazer como exotismo, é isso. Né? Certo. Agora, Ana Cristina, a gente viu na reportagem aí a Dona Puri, Dona Ratinha, contando suas histórias, suas experiências e fazendo também esse resgate cultural na cidade de Miracema, que é aqui no estado do Rio de Janeiro. Agora, muitos professores, muitas vezes, têm receio de realizar trabalhos com os moradores mais idosos de suas comunidades, porque eles não imaginam como que aquele trabalho pode se relacionar com determinado conteúdo específico. Essa preocupação é uma preocupação legítima ou esse trabalho de resgate, de valorização da memória local também já é aí um papel da escola, um papel do professor? Eu não sei se eu saberia te responder isso exatamente como que cada professor poderia fazer, como cada escola poderia fazer. Eu acho que são situações diversas, plurais. Considerando até a realidade daquela comunidade. Daquela comunidade. Mas certamente ouvir as pessoas mais velhas de uma comunidade, né, é importante para você conhecer outras histórias que não estão tradicionalmente, né, nos livros didáticos, que nós não conhecemos através de um texto impresso, que é muito mais valorizado socialmente do que aquilo que é transmitido oralmente. Então eu julgo que é muito importante que cada escola procure não também fazer na semana de alguma coisa, numa ocasião esporádica, mas que tente sempre esse diálogo, procurando conhecer essa cultura, onde essa escola está. Senão não há diálogo possível. Né? E não há possibilidade, então, de resgatar, né, os valores, né, de cada grupo. Ok. Bom, já temos a primeira participação por telefone no programa de hoje. Quem vai falar com a gente é a Maria do Socorro de Goiás. Olá, Maria do Socorro. Teleposto Coraporarina, do estado de Goiás, professora Maria do Socorro, da cidade de Goiás. De acordo com o parágrafo 5º, o desafio, portanto, é implementar políticas de educação que aproximem-os aos professores de referências teóricas e metodológicas que os façam identificar e assumir com sabedoria a riqueza da diversidade cultural que caracteriza o Brasil contemporâneo. A pergunta é o seguinte: quais são essas referências teóricas e metodológicas que os professores terão que assumir para que possam integrar na escola a diversidade cultural? Boa noite, muito obrigada.
Obrigado, Maria do Socorro, pela sua participação. Ligue mais vezes aqui pra gente, ok? Então, Narcimara, ela faz uma referência ao seu texto e pergunta aí, bem especificamente, quais são essas referências teóricas e metodológicas que o professor que quer se aproximar da diversidade cultural pode buscar. Eu acredito que eu vou continuar insistindo nessa territorialidade onde as escolas se encontram. Então, esse entrar na escola e fechar o portão tem sido, digamos, uma prática, inclusive, que vai inviabilizando essas comunidades a se entrelaçarem na composição de currículo, de linguagens, de formas de trocas e que podem enriquecer muito o trabalho da escola. Então, quando a gente fala teórico, metodológico, a gente tem que considerar essa erudição que eu falei, desses povos que estão em torno da escola, desses povos que inauguram esses territórios até antes da escola chegar a eles. E essas lideranças comunitárias, como Dona Ratinha, Dona Puri, que são projeções de futuro e que contam com essa sabedoria e com todo esse alicerce desde a África, porque isso tudo é alimentado e recriado, e aqui as duas colegas já tiveram a oportunidade de falar, desse encontro, dessas populações que estão aqui no nosso território e como elas vão, intercambiando com esse outro mundo que está, abrindo a porta, o portão das escolas para ter que, erguer o trabalho pedagógico. Então, quando a gente fala teoria, a gente tem toda uma narrativas mestras que nos dizem como ensinar, como fazer, que livros, conteúdos selecionar, que metodologias a gente deveria, indicar para determinados trabalhos. Mas o que eu aprendi, e com muita força, foi justamente a partir das comunidades. Então, elas têm um repertório ético, em relação a determinados conteúdos que a escola prioriza, tomando a geografia, a história, a biologia, a botânica, a matemática, a língua portuguesa. Eles têm um repertório e que faz com que a gente aprenda a partir desse repertório comunitário e recrie com as crianças dentro da própria sala de aula. Então, tem determinadas dinâmicas que a gente utiliza, como o conto que está no texto, que é uma referência ética, estética, de linguagem, de valor, e que pode muito bem sustentar uma discussão em matemática, em língua portuguesa, em ciências, a botânica, a água. Então, de vez que chegar com uma teoria que vai dissecar, por exemplo, as crianças, para falar da água, nessas comunidades que eu tenho essa presença de trabalhos, comunidades de base africana, comunidades de povos indígenas, o falar da água é uma infinitude, uma riqueza de repertório. Então, quando a gente chega na escola, Murilo, me dê 2 minutinhos, quando a gente chega na escola, a gente vai dissecar a água. Então, existem narrativas mestras para ensinar o que é a água. E essa água que a criança aprende dentro do seio da sua comunidade, passa a ficar à margem, passa a ser censurada. E o professor não consegue dialogar, porque então, ele tem medo. Buscar na comunidade mesmo, exato. Talvez essa teoria é um bom caminho para o professor. O repertório é essa teoria, que vai alicerçá-los. Tá certo. O que pode ser entendido como memória? É o que a gente discute depois do intervalo. Até já. Para os historiadores, a memória é algo que está sempre em movimento. Lembrar e esquecer fazem parte da reconstrução dos fatos. Mas o que pode ser entendido como memória? Memória é uma palavra de origem latina, memoris, né, que designa o ato de lembrar, que designa o ato de recordar e que designa, sobretudo, a possibilidade de nós conservarmos lembranças do passado e tudo aquilo que estiver relacionado com essas lembranças. E a invenção da imprensa no século XV por Gutenberg representou uma revolução nos processos de armazenamento da memória individual e coletiva. No século XVIII, a memória vai ganhar também um grandíssimo suporte com a criação das enciclopédias e dos dicionários, que é uma forma de memorizar por ordem alfabética. Os séculos XIX e XX trouxeram tecnologias como a fotografia, o cinema, a TV e o computador, como possibilidades de reter imagens e armazenar informações. É a expansão da memória, ainda que de forma artificial.
Mas a historiadora lembra que a oralidade continua sendo o elo mais forte entre o passado e o futuro. Gilberto Freire teve a oportunidade de entrevistar filhos de escravos ou então ex-escravos que haviam sobrevivido depois do movimento abolicionista, e ele mostrou como a história oral, como a memória do velho, ela é um laboratório riquíssimo para o historiador. As histórias do cotidiano também são importantes, diz Mary Del Priore. E qual é a vantagem da gente estar ouvindo, não é, esses contadores anônimos de história? A vantagem justamente é de nós podermos fazer a história dos nossos heróis anônimos, daquelas pessoas que lutaram a sua vida inteira, às vezes em difíceis condições, né, de sobrevivência, e eles também têm alguma coisa a nos ensinar. Esses heróis anônimos são, através da sua memória, capazes de reconstituir trechos inteiros da nossa história. E a escola tem um papel significativo no ensino de história. História não é narrativa literária, quer dizer, existem regras muito claras para a reconstituição da história, que implicam na crítica do documento, que implicam no conhecimento da bibliografia. Quer dizer, o professor ele tem que estar extraordinariamente atento para aquelas camadas que a história até então vem silenciando. Então, esse dever de memória, não deixando silenciar grupos que até então têm sido silenciados, eu acho que é o compromisso mais importante que o professor tem em sala de aula hoje. E as marcas dessa história estão em diferentes espaços. Os lugares de memória são aqueles lugares em que a minha memória individual, a minha memória de cidadão, de indivíduo, pode se cruzar com a memória coletiva da minha cultura e do meu país. Um exemplo, nós temos lugares de memória nos monumentos mais variados. Qual é o brasileiro que não se lembra, por exemplo, que seja a igreja de Nossa Senhora da Aparecida? Qual é o brasileiro que não se lembra, por exemplo, que seja o Maracanã? Ou qual é o brasileiro que não se lembra, por exemplo, do sabor que tem uma feijoada? Isso tudo para dizer que esses fenômenos, né, do lugar de memória, tanto podem ser fenômenos materiais, monumentos, lugares específicos, lugares geográficos, como podem fazer parte também do nosso patrimônio imaterial. Bom, Patrícia, a gente viu aí na reportagem como, ao longo do tempo, as evoluções tecnológicas foram alterando, mudando e transformando a forma de relação do ser humano com a memória. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, já que essa evolução não tem fim, né? A tecnologia não para de evoluir e também a gente continua aqui tendo que se relacionar com a memória e com a tecnologia. Como é que tem... Eu acho que o interessante é que a escrita, quando o homem inventa a escrita, né, e o livro depois difunde essa escrita, há uma mudança na forma de pensar do homem. O cérebro passa a pensar de outro modo com a escrita. E agora, isso não sou eu, é um autor chamado Pierre Levy, que diz que agora, com a tecnologia digital, vai haver uma nova modificação. Eu acho que se a gente refletir, nos parece que sim, né? Porque realmente a diferença da oralidade, que aliás é encantadora e anda completamente abandonada pela escola, a escola só acredita na coisa escrita, a oralidade é um encanto, né? Realmente o que ela fala de procurar essas pessoas, de saber contar. É muito diferente você ouvir, a tua recepção quando você ouve, do que quando você lê. Seguramente a tua cabeça está diferente. E seguramente hoje, com o computador funcionando, segundo esse ainda autor, né, que diz que é uma prótese, né, do pensamento e da memória, e ainda vamos modificar muito, né? Nós estamos assim na primeira geração, né, que pega os computadores. Não sei aonde isso vai, né, em termos da capacidade de armazenar. Então, que você não precisa mais... É impossível hoje você enciclopedizar o ensino, né? Quer dizer, você dizer que existe um currículo com alguns determinados conteúdos, eu trabalho em escola, sempre volto a isso, né? Que é possível dar conta daquilo, como se desse conta do conhecimento do mundo, né? As crianças terminariam a escola com 18 anos, tomara, né? Com um acervo cultural mínimo, né? Eu já detesto essa coisa de currículo mínimo, né? Mínimo nunca é máximo, né? Para mim tinha que ser o máximo. E o máximo incluiria a vida. De novo, a coisa que nós estamos aqui falando, do trazer a vida para dentro da escola, a vida que é o conteúdo. É sobre a vida que a
gente tem que falar. Enfim, as crianças, quando chegam à escola, elas trazem as suas histórias, as histórias das suas comunidades. Elas próprias trazem. Né? É perguntar a elas, né, qual é a história delas e ir atrás, enfim, desse resgate das comunidades a que elas pertencem. Né? Enfim, acho que já saí fora do assunto. Não, imagina, a gente volta a ele, porque agora 0800 21 6689, você liga e participa ao vivo do Salto para o Futuro, como fez a Maria José do Maranhão. Tudo bom, Maria José? Tudo bom, boa noite. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Como fazer diante do complexo ideológico para que cada povo resgate suas próprias características sem que haja tanto conflito? Boa noite e obrigada. Obrigado, Maria José, mais uma vez participando aqui do Salto para o Futuro. Então, Narcimária, como é que a gente pode responder a questão da Maria José, fazer com que cada povo resgate as suas próprias características sem que haja conflitos? Partir, inclusive, tomando a escola, que é essa referência nossa para pensar como o coordenador, a pessoa que projetou o programa, o professor Pedro Garcia, a escola tem futuro, e esse futuro que vai como um desafio, está muito nessa necessidade de sair dessa supremacia absoluta de determinadas narrativas, de determinadas valores e linguagens que são, digamos, a única forma da escola atuar, e saindo se afastando dessa tentativa de impor a essas pessoas, a essas populações que recorrem a ela, e que recorrem a ela porque precisa desse acolhimento, de aproximar-se de um código, digamos, que é universal, digamos, para lidar com o mundo, esse mundo urbano industrial. Essas populações precisam da escola, inclusive, para poder intercambiar a sua história, a sua territorialidade, as suas linguagens com esse outro mundo. Então, lá na Bahia, por exemplo, nós temos uma sabedoria de uma liderança feminina que hoje em dia integra a corrente mítica das nossas mães ancestrais, que foi a Oxumiuá, uma liderança da comunidade do Ilhéu Pofanjá. E ela dizia, da porteira para dentro, da porteira para fora. Eu sempre conto essa história para meus alunos, como uma referência de uma geração de lideranças africanas na Bahia, e que ela dizia isso porque ela sentiu necessidade. Nossa comunidade, ela só pode se expandir, ela só pode se afirmar, dar continuidade, se nós abrirmos a porteira e irmos ao encontro dessa outra possibilidade de existir, que é essa dinâmica do mundo urbano industrial, aprender com eles esses códigos, que também levam o nosso código, e fazermos-nos respeitar, fazer com que nos olhem com respeito, nos olhem como capazes de história, de civilização, de erudição, enfim. Então é essa dinâmica que eu acho que a escola precisa fazer. Tá certo. Temos mais uma participação por telefone. Quem fala com a gente agora é a Rose, do Rio de Janeiro. Tudo bom, Rose? Tudo bem. Boa noite a todos. Eu sou Rose, orientadora de aprendizagem do Teleposto de Paraíba do Sul. A pergunta é a seguinte: o que está faltando para que os nossos professores não se deixem limitar pelas paredes, muros e grades da escola, para parar de concorrer com o que há de bom fora da escola, passando a transformar tudo isso em oportunidade de aprendizagem? Boa noite, obrigada. Obrigado, Rose, também mais uma vez aqui no Salto para o Futuro com a gente. Espero você amanhã. Então, Ana Cristina, o que você acha que está faltando para o professor abrir as portas da escola, como dizia a Narcimária antes? Rose, uma questão que me ocorreu enquanto você fazia essa colocação foi de estabelecer uma relação com a fala da Mary Del Priore, anteriormente, que falava da importância de valorização do relato dos anônimos, e dos heróis anônimos. E talvez o que falte mesmo, talvez, vou relativizar, vou repetir talvez outra vez, seja os professores também se reconhecerem como construtores de uma história, como participantes ativos de uma história da educação, né, de uma história de um país, da história de uma cidade. Eu acho que, na medida em que os professores valorizarem mais a sua própria experiência, os seus próprios saberes, as suas próprias práticas, isso acontecerá de uma forma mais tranquila, né, ou menos problemática. Dificilmente, né,
nós valorizamos, os professores valorizam a sua experiência, a sua prática. Nós hoje estamos trabalhando aqui com a questão da oralidade, da memória, e sempre fazendo uma referência à questão da escrita. E com relação à questão da escrita, eu gostaria de chamar a atenção que os professores não valorizam aquilo que eles escrevem, não valorizam aquilo que eles produzem. E aqueles professores anônimos que estão nas escolas, ensinando os nossos alunos, né, a ler e escrever, contar, criticar o mundo, trazer a vida ou não trazer a vida para dentro da sala de aula, muitas vezes eles não valorizam aquilo que eles mesmos escrevem. E escrevem muito. Eu sou completamente contrária a essa ideia de que o professor não escreve. Quando a gente faz a afirmação, a gente está partindo da ideia de um texto que é superior a outros textos. Então, é um conjunto de escritas ordinárias, no sentido de escritas comuns, né, que o professor faz, os cadernos de plano, né, as notas de leitura que ele elabora, né, os diários de classe que ele preenche, diários mesmo onde ele relata a própria vida dele. Então, eu acho que também para o professor valorizar, né, as memórias que estão em torno dessa escola, as histórias que estão em torno da sala de aula, ele também precisa valorizar aquilo que ele faz. E isso nos ajuda a entender a história da educação deste país, que ela não é feita apenas dos grandes homens, da legislação, de datas importantes, de livros escritos pelos professores universitários, mas por todos aqueles que estão na sala de aula e que ajudam a construir a nossa história. Tá certo. Nós recebemos aqui uma pergunta por fax dos cursistas do Centro de Ensino Médio José Alves de Assis, de Paraíso do Tocantins, no Tocantins. Obrigado pela participação. E eles fazem uma citação ao texto da Narcimária. Patrícia, eles dizem que a memória dos povos é repassada através dos mais velhos. E assim a memória vai continuando e passa de geração a geração. E eles querem saber, na escola, você acredita que essa passagem de memória está sendo feita com tanta facilidade, de forma que induz, ele pergunta, as crianças a guardá-las consigo, guardar a memória consigo? É um pouco do que a gente dizia antes também, dessa discussão do professor, enfim. Acho que, bom, não é o que tem acontecido na escola, pelo menos das histórias que a gente sabe. Só que a escola está sendo profundamente questionada, né? A instituição escola, né? A Narcimária mesmo falou, ela tem futuro, como o Pedro pergunta. Pois ela só tem futuro se ela se modificar. E os professores, até continuando, Ana Cristina, esses professores têm que trazer a vida para dentro da escola. Eu sempre digo a meus professores que eu oriento, se você acha chato o que você vai propor aos seus alunos, eles acharão chatíssimo. Então, o que é que você acha que é bom, divertido, ótimo? Porque eu acho que o conhecimento é uma coisa, antes de tudo, divertida. As pessoas acham muito estranho usar essa palavra, mas é a que me vem. É porque eu acho divertido, acho uma coisa alegre, acho que o conhecimento traz coisas muito boas, mas o conhecimento da vida, do mundo, a curiosidade pelo que se passa à nossa volta, por quem contou alguma coisa. E o professor, eu acho que ele é o grande animador disso em sala de aula. Eu brinco assim, ele é diretor, ator, ele é tudo, mas ele vem para se divertir com as crianças. Ah, mas como? Não vai dar aula? Não vai dar aula, mas é uma aula divertida. Não adianta o professor chegar e dar um livro que ele acha chato, ou que ele nunca tenha lido. A criança mais do que nunca vai achar chato, ou jovem, né? Então é uma coisa de estabelecer uma relação de conversa entre a oralidade, entre a escrita, entre tudo, o computador, o que se quiser nessa relação amorosa com o conhecimento, mas não é o conhecimento, né? Assim, porque aí esse fica sério, aquele de escola e não lê, né? Eu brinco com as professoras, você está brincando de escola? A professora na frente e tal. Não, é aquela coisa envolvente, esse conhecimento que está por aí, que nós vamos buscar, que a gente vai pegar, que nós vamos descobrir juntos. Esse que eu acho que é o professor que consegue trazer a vida para dentro da escola, que traz efetivamente a vida. Ok. Agora nós temos mais uma pergunta por telefone. Quem fala com a gente é a Viviane, do Amapá. Tudo bom, Viviane? Boa noite. Gostaria de cumprimentar a mesa. Estou falando do teleposto Augusto Antunes, município de Santana, estado do Amapá. E, na verdade, é uma reflexão que eu gostaria de lançar aos especialistas, que é o seguinte: é pertinente afirmar que a escola atual encanta cada vez menos seus educandos?
resgatar essa memória cultural, o mundo cotidiano de seu aluno, possibilitaria à escola ressignificar o sentido de sua existência? Boa noite, obrigada. Obrigado, Viviane. Que bom ouvir vocês aí do Amapá. Participe mais vezes aqui do Salto para o Futuro. Então, Narcimária, como é que você pode aí responder a Viviane? Viviane, vamos tentar aqui também, a partir do que Ana, da contribuição de Ana e Patrícia, porque tem uma coisa que a gente está falando do professor, mas o curso que forma o professor, o curso que dá acesso ao professor a determinados repertórios para prepará-los para atuar na escola, eles são extremamente distanciados do que esse professor vai realizar, o contato que ele vai vivenciar nas comunidades, nas territorialidades, onde Amapá, Maranhão e por aí vai, Bahia. Por que eu estou chamando a atenção disso? Tem um momento lá no meu trabalho, na universidade, inclusive nesse diálogo com meus alunos, em que eu fiz um estudo, em 98, e nessa análise que eu fiz, eu descobri que eles sabiam falar de Grécia, de Roma, todo um repertório anglo-saxão sobre escola e educação, mas não sabiam falar da Bahia, do lugar deles, da vida que cercava, digamos, o lugar, a territorialidade onde eles viviam. Então, o que eu brincava até dizia, não vai sobrar nem gregos nem baianos, porque eles não sabiam falar nem bem sobre essa Grécia, que é esse alicerce greco-romano, nem tampouco anglo-saxão, nem tampouco do seu lugar, da sua territorialidade. Então, uma coisa que eu quero encorajar é justamente o que as colegas já disseram, essa força que nós temos para criar no sentido de você acreditar num trabalho em que você possa relacionar-se com o mundo ou mundos que cercam a escola e ter coragem de erguer determinadas dinâmicas de linguagem que falem e que legitime o lugar onde a escola está. Então é interessante você ver determinadas iniciativas que as comunidades fazem, que os professores entrelaçam-se nesses trabalhos e fazem trabalhos que realmente marcam a história do lugar, a história, as políticas de educação, até colaboram para que haja políticas de educação que incorporem essas perspectivas que deram certo, que estão dando certo. O desafio? 1 minuto para contar a história de várias gerações de uma família. A solução? Usar um velho relógio para desenvolver o enredo. O resultado a gente confere no próximo bloco. Até já! Vamos ver o filme vencedor do Festival do Minuto em 2003. O tema lançado na época foi Mãe e inspirou o diretor Kiko Molica a fazer todas as horas. Em 1 minuto, Kiko conta a história de um relógio que pertencera à sua bisavó e que chegou à casa de seus pais no ano de seu nascimento. Uma curiosidade, o texto que aparece sobre as imagens é um poema escrito pela avó do cineasta e que só foi descoberto depois da morte dela. Vamos ver. Esse relógio ele foi da vovó, né, vovó Sacé. Quando ela morreu, ele ficou com a tia Terezinha, que era a caçula, que ficou na sede. E um dia eu perguntei se ela gostaria de vender alguma coisa que eu gostaria de comprar, que a mamãe falava muito desse relógio, que era um relógio que marcava as horas da vida dela e sempre falava com entusiasmo. Então ela falou que ia vender e eu então comprei. Foi uma alegria muito grande para a mamãe quando esse relógio chegou. Foi em 1970, agora eu não sei se foi antes ou depois que você nasceu, isso eu não tenho certeza. As horas, nós temos aqui vários relógios que marcam as horas, né? Eu estou sempre com o meu no pulso, tem aquele despertador, tem o relógio da cozinha, tem outros. É uma lembrança muito grande da mamãe, presente em todos os momentos da vida da gente aqui nessa casa. E tem que dar corda toda semana. E é tão simples dar corda, é só girar para dentro, os dois lados, e aí ele não para nunca. Bom, então, Ana Cristina, a gente viu aí que o cineasta usou um relógio de família para contar uma grande história. Durante todo o programa de hoje, a gente está falando exatamente da necessidade de se valorizar essa memória da comunidade, do entorno da escola. Como é que, no caso, o relógio foi o ponto que ele usou para contar a história. Como é que esses suportes de memória, você já falava um pouquinho no início das fotografias, também podem ser utilizados pelo professor que está interessado em desenvolver esse tipo de projeto, de atividade?
Eu poderia dizer assim que vários objetos que nos cercam no dia a dia, eles estão carregados de marcas, de historicidade, né, de histórias. No caso, esse relógio, ele aviva toda uma lembrança, toda uma recordação familiar. E é muito interessante esse vídeo, muito feliz esse vídeo, né, e a escolha desse vídeo também, que vocês fizeram, porque aparece um poema escrito que foi encontrado tempos depois, né, um poema escrito pela avó. Nós vamos encontrar na escola também muitos objetos que a gente precisa descobrir que esses objetos também têm história. Né? Eu não me lembro de escola que não tenha relógio. Né? Eu falo que a gente trabalha escravo do horário, o horário que a gente entra na sala de aula, a nossa profissão é o todo tempo, a gente, dependendo do horário, do calendário, da marcação do tempo, né? Um horário todo medido. E o relógio ele tem essa representação sempre na sala de aula. Nós também temos outros objetos que trazem lembranças da escola, né? As carteiras conjugadas de madeira, por exemplo, né? Que foram de outro tempo, de outra escola, de outro momento. E aí, retomando um pouquinho a questão que a Narcimária falou, a questão da relação dessa escola com o futuro, a escola certamente tem futuro, não a escola como ela é hoje, uma escola diferente para atender às necessidades da sociedade que teremos pela frente. Que também vai ser diferente. Que também será diferente, né? Como a nossa escola hoje é diferente da escola do passado. Eu não tenho um olhar nostálgico para o passado, não tenho nenhuma nostalgia, nenhuma saudade daquela escola que passou, porque às vezes também quando a gente trabalha com a questão da memória, as pessoas têm um certo saudosismo, né? Também não existia a memória como valorização da memória, né, faculdade intelectual, mas existia sim uma valorização da memorização. Então a gente não é contra a memória é importante que exista, mas a única ênfase na memorização. Então, por exemplo, a carteira escolar, pegando esse objeto da escola, que nos é tão familiar, aquelas carteiras conjugadas, por exemplo, eram conjugadas e deixaram de ser. E por que deixaram de ser conjugadas? Até porque elas eram conjugadas anteriormente, eu até nem sei por quê. Mas elas se separam, né, no momento em que você começa a trabalhar a questão das diferenças individuais. E também por um discurso médico higienista que achava que aquele tipo de carteira onde as duas crianças ficavam juntas, uma atrapalhava a outra, implicava na questão da postura. Então, os objetos todos, eles têm marcas, eles têm história, eles têm significados. A gente poderia pensar a esse respeito, né, de vários outros objetos que cercam o universo da escola e da sala de aula em particular. Nós recebemos aqui, Patrícia, um e-mail da Gisele, do Teleposto de Angra dos Reis. Ela cita um trecho do boletim, um trecho do texto da Narcimária, que diz assim: a importância da ancestralidade como princípio fundamental para prover o cotidiano escolar de linguagens e valores que estabeleçam uma ética do futuro para as atuais e futuras gerações. Ela pergunta como conscientizar alguns colegas, assim como a sociedade, sobre a importância dessa valorização. É um pouco do que a gente discutia no bloco anterior, e aí ela amplia um pouco mais. Ela diz que não só os professores, mas a sociedade inteira precisa valorizar a memória, a oralidade, enfim. Acho que a Narcimária vinha falando isso aí, não é? Essa necessidade de... É muito difícil todos estarem de acordo, principalmente no que se refere à escola. Bom, o meu universo é escola, não é universidade, né? É lá com as crianças pequenas. E é muito difícil a formação de professor, sim, é muito complicado, é difícil fazê-los entender essa proposta, né, da possibilidade da cultura como um todo, né, a cultura como acervo de todas as manifestações existentes do lado de fora da escola, virem para a escola. Então, é difícil formar o professor aceitando isso, porque em princípio ele foi formado, né, para cumprir determinadas tarefas lá dentro da sala de aula, né? Sei lá, como segurar um lápis. Eu estou caricaturando, mas é um pouco o que acontece. Tem uma determinada matéria, determinadas provas, determinados exercícios a serem feitos. Então, essa visão ampla do mundo, né? Como dar isso para o professor, é claro, agora não se vai aceitar isso. E aí eu pego a fala da Narcimária, isso vai se dar na universidade, na formação dos professores para a escola. É nessa formação aí que se tem que pensar o que se está propondo a eles
né? A reprodução sempre da mesma escola, que é a mesma do século XIX, mesmo que as carteiras tenham mudado um pouco, a sala de aula é idêntica, é um professor na frente e os alunos atrás, século XIX já era assim e ela continua sendo, né? É difícil convencer o professor, olha, não precisa ter essas carteiras todas, você pode dar aula lá fora, pode dar aula até na praia, eu acho. Mas, enfim, então, como formar o professor para que ele tenha o interesse pela vida, pela cultura, pelo conhecimento, né? E passar isso para os seus alunos. Eu acho que cabe à universidade rever esse currículo que você diz que é complicado, que se mexe e que não se mexe, enfim. Bom, temos mais uma participação por telefone. Quem fala com a gente agora é a Iracema, do Tocantins. Tudo bom, Iracema? Tudo bom. Sou a Iracema, cursista do teleposto do SEM Professor Florencio Aires, Posto Nacional Tocantins. Gostaria que os especialistas sugerissem atividades para ajudar os alunos vítimas de exclusão social a terem uma opinião mais elevada sobre si mesmos e adquirir autoestima a fim de se capacitarem a orgulhar-se de sua herança étnica. Uma boa noite e obrigada. Obrigado, Iracema, pela participação aqui no Salto para o Futuro. Então, Narcimária, como é que a escola também pode trabalhar com essa questão de memória, de oralidade, para elevar a autoestima desses alunos vítimas de exclusão social, como diz a Iracema? Iracema nos chamou de especialistas, todos, como se nós estivéssemos aqui com esse poder, né? Enfim. Mas o que eu quero, de novo, a gente retorna às discussões, que quando a gente fala o polo inclusão e exclusão, eu acho isso uma coisa que a gente tem que parar também, começar a ter cuidado. Porque quando a gente fala nessa inclusão, claro, tem todas as boas vontades em relação a isso. Mas eu tenho medo da gente cair na forçação, de forçar esse outro, ou essa diferença, essas formas distintas de existir, a se tornar o mesmo. Porque a escola faz isso, geralmente tende a isso. Esse outro que vem com uma diversidade de vida, de pensar, de existir, ele entra com um universo simbólico muito rico. E vamos aqui tomar o vida como um exemplo. E essa riqueza transcende o relógio. É uma outra temporalidade, é uma outra forma de estar no mundo e de se relacionar-se com o tempo, com o espaço. E ao entrar na escola, o que é que a gente vê? Incluir. Meu Deus, graças a Deus achei uma vaga para meu filho, vou botar ele na escola. Só que esse tempo da escola vai fazer com que esse corpo fique parado, inerte, diante de um livro, do texto impresso, uma arquitetura que reprime. E o que é que a gente tem que ter cuidado? Só um minutinho, Narcimário, você está falando de tempo. Gostaria, a gente já está no finalzinho do salto, gostaria de que você fosse encaminhando também já para as suas considerações finais. Então vamos pensar nessa inclusão no sentido de abrir-se para a diversidade. Então, além do relógio, nós temos os voos dos pássaros, e as crianças têm muito o que dizer sobre isso em relação ao tempo. As árvores, nós temos a maré, nós temos as estrelas, nós temos o céu, a gente tem as fases da lua, que são tempos que a escola não contempla. E quando contempla, é o que Patrícia chamou a atenção, é o exótico, é uma coisa menos, a pequena. Então, essa inclusão significa deixe todo esse repertório temporal, estético, de espaço, de existir e passe a incluir-se nesse mundo que é o projeto do sucesso, da ascensão social, do mercado de trabalho. Então, a gente tem que ter cuidado numa escola de futuro, mas que nesse discurso da inclusão e exclusão, ela comece a receber também, ou seja, a coexistir com esses outros universos de linguagens e de valores. É a minha proposta, né? Tá ok, Narcimário, obrigado. Ana Cristina, por favor, suas considerações finais sobre o que nós discutimos no programa de hoje. Eu acho que, como sugestão aos professores, né, me parece que a grande questão é como fazer essas coisas. Eu não conheço as fórmulas, mas acredito que coletivamente, em cada escola, os professores poderão discutir alternativas de articulação com as comunidades onde essas escolas estão inseridas. E que abram os professores os seus próprios baús de memórias, que busquem as suas próprias histórias e que abram seus corações para ouvir também as muitas histórias que são trazidas para os seus alunos, pelos pais desses alunos, pelos avós desses alunos, porque na medida em que a gente compreende melhor o lugar onde a gente está,
que a gente compreende melhor o lugar onde a gente trabalha, a gente tem condições de realizar melhor aquilo que nos espera em nosso ofício. Então, é um pouco um desejo que as pessoas se abram, que abram suas caixas, vejam fotografias, ouçam histórias a respeito delas, que também trabalhem com esses heróis anônimos que nos cercam todos os dias, né, que têm memórias, que têm histórias que precisam ser valorizadas, e que olhem para os objetos e procurem também ver que esses objetos têm histórias que vêm com marcas de esperanças, de sonhos, de sofrimento, de alegria, assim, de uma série de sentimentos. A escola, como a Patrícia já salientou, é um lugar também de sentimento, de vida, de tradição, de esperança, de mudança, enfim, algo por aí. Ok, obrigado. Patrícia, por favor, suas considerações finais sobre o programa de hoje. Bom, eu acho assim que eu vou dar uma proposta prática aos professores. Olha só, uma forma da gente lidar na escola com a memória e com a coisa que eu digo que é divertida do conhecimento é fazer um livro da turma, por exemplo. Comece a escrever agora, que ainda está no começo do ano, com todas as histórias, todas as que vocês encontrarem. O professor também faz parte disso, e todos os professores fazem parte disso, e todos os alunos fazem parte disso. E, de repente, é uma história da escola, e, de repente, é a história daquela comunidade toda, é daquela cidade, é do estado, é do país. É um resgate de tudo, é um resgate da vida. A escola tem que tratar fundamentalmente da vida, como vida, estou entendendo aquilo que é cotidiano, que acontece para nós todos, com todo mundo, com todos, ninguém é excluído disso, todos estão incluídos nesse cotidiano de nós todos. Enfim, quem sabe eu ajudo um pouco. E acho que a escola tem futuro, acho que tem, se ela se modificar. E nós vamos nos modificar, seguramente. Ok, então, Patrícia, obrigado. Bom, o Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as presenças da Narcimária Luz, professora do Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia, da Patrícia Lins e Silva, diretora da Escola Parque, no Rio de Janeiro, e da Ana Cristina Mignot, professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado também a você que participou, enviando perguntas e nos ajudou a fazer o Salto para o Futuro de hoje. No programa de amanhã vamos falar sobre oralidade, escrita e memória. E você vai conhecer experiências com rodas de leitura e conversas de rua. Não perca, eu espero por você. Salto para o Futuro, 15 anos, parceiro do professor.